Até agora, nós nos limitamos a resolver equações do segundo grau incompletas e resolvemos completas com o completamento do quadrado. Mas eu vou apresentar agora um jeito bem mais fácil e simples e que serve para todas as equações do segundo grau. E esse jeito de resolver é a fórmula... É a fórmula de Bhaskara, ou fórmula quadrática. E essa fórmula diz que, certo? Se eu tenho uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, claro, com a diferente de zero, essa equação diz que o valor de x é menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, 4 vezes a vezes c, tudo sobre 2 vezes a. É uma fórmula que você coloca os valores de a, b e c e ela vai te dar o valor de x. Então, vamos ver um exemplo aqui. Essa é a fórmula de Bhaskara, ou fórmula quadrática, que é necessário que você saiba o decor ela. Essa é uma daquelas que não tem como fugir. Então, vamos supor que eu tenha x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Bom, então vamos resolver essa equação completa com a fórmula de Bhaskara. E a fórmula de Bhaskara, na verdade, ela é um atalho para completar o quadrado. Eu vou mostrar por que no vídeo em que eu provar a fórmula de Bhaskara, provar que ela é verdadeira. Aqui eu não vou provar, só aplicar. Então, vamos identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c nessa equação. Bom, o a é o 1, né? O b é o menos 5, é o termo que acompanha o x, e o c é o termo independente, que é o 6. E agora vamos aplicar, então, a fórmula de Bhaskara. O x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2 vezes a. Então, agora é só substituir. X é igual a menos b, vou pegar uma outra cor aqui. Então, o b vale menos 5, então é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, então menos 5 ao quadrado, eu só estou substituindo os valores, menos 4 vezes a vale 1, então 1, vezes c vale 6, certo? Só substituir. Tudo sobre 2 vezes a, então 2 vezes 1. E agora é só calcular. X é igual a, vou pegar uma outra cor de novo. X é igual a menos 5 é mais 5. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Tudo sobre 2 vezes 1 é 2, né? Então, x é igual a 5 mais ou menos a raiz quadrada de 25 menos 24 é 1, né? Dividido por 2. Então, x é igual a 5 mais ou menos... Qual é a raiz quadrada de 1? É 1, né? Então, 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Então, o que quer dizer esse mais ou menos? Talvez você tenha se perguntado, o que quer dizer mais ou menos? Nós já vimos que nas equações de segundo grau, nós sempre temos duas possibilidades, né? E, às vezes, essas duas possibilidades são iguais, mas na maioria das vezes elas são diferentes. E não é diferente aqui, né, com a fórmula de Bhaskara. Eu vou ter duas respostas. Eu vou ter uma resposta que eu uso o mais e a outra resposta que eu uso o menos. Então, vamos usar primeiro o mais aqui. Eu tenho duas respostas. A gente chama a primeira de x', só para diferenciar. X', um apóstrofo. Então, a gente usa o mais. 5 mais 1 dividido por 2. Isso aqui é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. E o x, duas linhas. Só para diferenciar, a gente põe esses sinais. A gente vai usar o menos. Então, 5 menos 1 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, a solução para essa equação seria 3, 2. Se eu colocar o 3 e o 2, ou o 2 no lugar do x, eu vou obter 0 como resposta aqui. Digamos, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 vai ser igual a 0. Mesma coisa para o 3. Mais um exemplo. Agora vamos resolver já de uma forma um pouquinho mais acelerada.
x ao quadrado menos 10x mais 16 é igual a zero. Então, aqui o a vale 1, o b vale menos 10 e o c vale 16. Então, vamos usar a fórmula. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a. Continuando, agora é só substituir e resolver. X é igual a menos b, então, menos b é menos menos 10, que é 10, certo? Só substituir, o b vale menos 10, então menos menos 10 é 10, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. b vale menos 10. Menos 10 ao quadrado é 100. A gente já pode ir pulando várias etapas, né? 100 menos 4ac. 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 16. Aqui vamos escrever mesmo. Dividido por 2 vezes a. O a vale 1. 2 vezes 1 é 2, né? Então, x é igual a 10 mais ou menos raiz quadrada de 100 menos 4 vezes 1 vezes 16 é 64. 100 menos 64 é 36, dividido por 2. Então, de novo, uma possibilidade eu vou usar o mais e a outra possibilidade eu vou usar o menos. Então, o x' é igual a 10 mais... Qual é a raiz quadrada de 36? É 6, dividido por 2, que é igual a 16 dividido por 2, que é igual a 8. A segunda possibilidade é usando o menos. Então, x' é igual a 10 menos... Qual é a raiz quadrada de 36? É 6, dividido por 2. 10 menos 6 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, as soluções para essa equação são 8 e 2. Então, a fórmula de Bhaskara ela vai me permitir qualquer equação e também para as equações incompletas. Até agora, nós vimos só completas, né? Que eram as que a gente não conseguia resolver com os métodos convencionais. Então, vamos ver uma incompleta. X ao quadrado menos 9 é igual a zero. Essa aqui é muito fácil, né? Se eu for resolver pelo método que nós já conhecemos, x ao quadrado é igual a 9, x é igual a mais ou menos 3. Certo? Isso é muito fácil. Ops. Agora, vamos resolver com a fórmula de Bhaskara e ver se dá o mesmo resultado, mais ou menos 3. Bom, nessa equação, o a vale 1, o b vale 0 e o c vale menos 9. Então, é só substituir na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2 vezes a. É só substituir. X é igual a menos b. O b vale 0, né? Menos 0 é 0, então nem precisa escrever. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. b é 0, né? Menos 4ac. Então, menos 4 vezes 1 vezes c vale menos 9. Tudo sobre 2a. 2 vezes 1 é 2, né? O a vale 1. Então, x é igual a... Lembrando que aqui, menos b é menos 0. A gente não precisa nem escrever. E aqui, b ao quadrado é 0 ao quadrado, que é 0. Também nem precisa escrever. Então, mais ou menos a raiz quadrada de... Menos 4 vezes 1 é menos 4. Vezes menos 9 é 36 sobre 2. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho mais... Qual é a raiz quadrada de 36? 6 dividido por 2, que é igual a 3. E a segunda possibilidade... Eu até tinha que escrever aqui x' é igual e aqui x duas linhas é igual. Então, se eu usei o mais aqui em cima, agora eu vou pegar o menos. Então, é menos raiz quadrada de 36 é 6, dividido por 2, que é igual a menos 3. Então, eu consegui os resultados que eu tinha conseguido com um método convencional. Mais e menos 3. É claro que, às vezes, a fórmula de Bhaskara vai ser muito comprida. Você podia resolver aqui muito mais fácil com um método comum, né? X é igual a mais ou menos 3. É bem mais fácil que a fórmula de Bhaskara nesse caso. Mas, quando você tem as equações completas, o truque é usar sempre a fórmula quadrática ou de Bhaskara.